Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Hoje estudaremos sobre um rei que andou nos caminhos do Senhor, um rei que prosperou e contemplou a salvação do Senhor, porque buscou a presença do Senhor e o Senhor disse: esta guerra tu não terás de pelejar, esta guerra me pertence, é minha, e eu irei pelejar e tu somente verás o que eu irei fazer. Você quer saber de quem eu estou falando? Então vem comigo. Lição de número 7. O Senhor peleja pelo seu povo. Glória a Deus. O nosso texto de referência é o segundo livro das Crônicas, capítulo 17. Eu quero te convidar a pegar sua Bíblia para nós lermos essa história juntos. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos falando de Josafá, um rei temente e obediente ao Senhor, um rei muito bom. O nome de Josafá significa Jeová tem julgado. E quando Josafá assume o trono do reino de Judá, que já havia sido dividido, agora ele era rei sobre as duas tribos, Judá e Benjamim, e conhecido como o Reino do Sul. E havia o Reino do Norte, que eram as 10 tribos, conhecido como o Reino de Israel, e lá tinha outro rei. Quando ele assume o trono no lugar de seu pai, Asa, porque havia morrido, ele tinha uma escolha a fazer. Fazer o que era certo e agradava ao Senhor ou andar nos caminhos errados. E ele, conhecendo a lei do Senhor, sendo uma pessoa de um coração puro, de um coração reto, ele optou em ser um bom rei e andar nos caminhos do Senhor. No terceiro ano do seu reinado, o que ele fez? Juntou os levitas e os príncipes, os sacerdotes, e mandou andar por todo o território do seu reinado, proclamando a salvação do Senhor, ensinando a lei do Senhor para todos que haviam nascido, proclamando a palavra do Senhor para todos que estavam desviados da presença do Senhor, convocando todos a irem ao templo, adorar o nome do Senhor, conhecer a lei de Deus, aqueles que não conheciam, e os que conheciam trazer à memória a lei do Senhor. Então ele convocou todo o seu reinado para buscar o Senhor. E todo o povo veio buscar o Senhor. Ele também desfez os altares de Baalins, tudo que não pertencia ao nome do Senhor, e estabeleceu culto em seu reinado ao nome do Senhor. Isso agradou muito ao coração de Deus, porque Deus se agrada quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração. A Bíblia diz que ele foi um rei tão próspero, tão bom, que outras nações não fizeram guerra com ele nesse período. As outras nações fizeram paz com ele, até os filisteus trouxeram presentes para Josafá, e ele ficou rico, o Reino do Sul ficou rico em abundância, como no texto que nós acabamos de ler, porque Deus ele faz prosperar aquele que escolhe andar nos caminhos do Senhor. Escolha hoje andar nos caminhos do Senhor, e você será um homem próspero, você será um homem de paz, uma mulher de paz, cheios da presença do Senhor. Mas o inimigo, irmãos, não fica satisfeito com pessoas que buscam a presença do Senhor e que têm um coração bom. Josafá, um rei muito bom e temente a Deus, mas ele tinha inocência no seu coração. Acabe, o rei do reino do norte, procurou ele para fazer aliança.
E ele fez aliança com Acabe. Nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que nos procuram para fazer aliança conosco, saber qual é a intenção deles. Josafá aceitou rápido o convite e fez aliança com Acabe, porque ele imaginou, no tempo de Davi, meu pai, era um só reino, e eu quero que isso volte a ser um só reino, as 12 tribos juntos novamente. Essa era a intenção de Josafá e era muito boa, era excelente. Mas a intenção de Acabe era outra. A intenção de Acabe era tomar o reino de Josafá e ser um reino forte e trazer a idolatria, trazer o pecado para o meio do reino do sul. E ele fez aliança sem consultar a Deus. O profeta o repreendeu, mas ele continuou achando que ele estava fazendo a coisa certa. A intenção dele era boa? Era excelente. Às vezes, irmãos, eu quero te dizer que as nossas intenções são boas, são maravilhosas, mas não é a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que as tribos se unissem novamente. O Senhor permitiu que as tribos se dividissem e Ele, no tempo certo, iria fazer com que elas se unissem, mas não era o tempo. Às vezes, nós temos algumas decisões que são boas aos nossos olhos. Às vezes nós vemos algum líder, alguma pessoa diz, nossa, é muito boa a ideia dele. É boa, mas não é a vontade de Deus. A ideia de Josafá era maravilhosa, mas não era a vontade de Deus. E por isso ele foi repreendido, mas ele continuou fazendo aliança com Acabe. Ele casou o seu filho com a filha de Acabe, com Jezabel, que foi Atalia. E esta mulher foi perversa, ela se tornou rainha, matou quase toda a linhagem de Josafá, a linhagem de Davi. Escapou Joás porque foi escondido, mas ela queria destruir. Então, isso tudo já era projeto de Acabe. Então, nós, às vezes, podemos estar fazendo aliança com pessoas que Deus não quer que nós tenhamos uma aliança com Ele. Nós precisamos nos afastar de pessoas que querem fazer aliança conosco, mas só para sobressair e fazer com que nós sejamos humilhados, que nós sejamos maltratados. Então, essa era a intenção de Acabe, enquanto Josafá estava com intenção boa. Então, nós precisamos saber quais são as intenções das pessoas que fazem aliança conosco. Tem que estar balanceado. O mesmo pensamento, a mesma ideia. A ideia de Acabe era uma, a ideia de Josafá era outra. Então, esta aliança não tinha como dar certo. Então, a aliança estava beneficiando somente a Acabe. E o reino dele não estava beneficiando Josafá e muito menos o seu reino e muito menos agradando ao coração de Deus. Então, vamos ter cuidado com alianças que beneficiam somente um lado e visa somente um lado. Vamos evitar entrar em guerras desnecessárias. Tem gente que está vivendo tão em paz, aí chega alguém e convida ele para entrar na guerra, na luta dele, que não tem nada a ver com ele, e ele entra, cai em armadilha. Cuidado, corra de pessoas que tentam te trazer para o lado dele, para o grupinho dele, para destruir alguma coisa. Observe, veja qual é a ideia, qual é a intenção, se é produzir, se é multiplicar. Se não for, cai fora em nome de Jesus. Não é porque nós somos crentes que nós vamos ser bobo, não. Ser crente não significa que nós vamos ser bonzinho para todo mundo, não. Ser bom, mas não tolo. A Bíblia diz que é para nós sermos prudentes como a serpente, está atento, vigiando em todo o tempo, porque o inimigo tenta nos destruir e nos colocar em armadilha, em guerras desnecessárias. Então, amados irmãos, consultar a Deus até nos dias de hoje ainda é válido. Deus quer ser nosso amigo, Ele quer ser o nosso conselheiro, Ele quer estar presente em nossas decisões. Não tome decisões precipitadas, não age por impulso, não pense em fazer as coisas do seu jeito, da maneira que tu pensa, da maneira que você acha. Procure consultar o Senhor. É da vontade do Senhor que você faça determinada coisa? Se Ele te responder, faça aquilo que Ele te mandou, mas se Ele te repreender, fique, não vá, porque isso pode ser um risco
e pode levar a tua vida à destruição. Tópico 2, não ande fora da vontade de Deus. Andar fora da vontade de Deus é um perigo muito grande e tem muita gente brincando com coisa séria, brincando com a palavra de Deus. Tem gente que nasceu no evangelho, mas está afastado, critica, blasfema. Tem cuidado, não ande fora da presença do Senhor. Deus está te dando novas chances, Deus está te dando novas oportunidades para recomeçar e recomeçar em Cristo Jesus. Então não faça coisa que desagrada ao nome do Deus vivo. Então hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de aprender com os erros dos outros, porque aprender com os nossos próprios erros é um grande desafio, custa muito caro, sofremos e carregamos feridas para o resto da nossa vida. E aprender com os erros dos outros é a melhor opção. E a Bíblia, a palavra de Deus, está recheada de ensinamentos, nos exortando, nos ensinando a não fazer alianças erradas, a não nos corromper, a não nos desviar dos caminhos do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, não é um mito. Então busque ler a palavra do Senhor para você viver de acordo com os padrões do Senhor. Se alguém está te criticando por você viver de acordo com os padrões do Senhor, sai fora dessa pessoa, corra dessa pessoa, busque teu relacionamento com Deus e não se afaste de Deus, porque hoje nós temos a oportunidade de aprender com Josafá. Josafá quase foi morto, porque entrou em guerra desnecessárias, porque entrou na luta alheia. Viva as tuas lutas, viva as tuas batalhas que já são suficientes. Amizades erradas nos afastam de Deus. Eu vou repetir. Amizades erradas nos afastam de Deus. No decorrer desse trimestre, nós já falamos muito sobre isso. O comentarista usado por Deus está nos ensinando alguma coisa. Deus não quer que você tenha amizades erradas. Nós vamos observar à nossa volta, tem muitas pessoas que já perderam a comunhão com Deus porque se aliaram com pessoas erradas. Se afaste dessas pessoas. Você não é forte. Quem é forte é o Espírito Santo de Deus. E se nós formos para onde ele não vai, nós vamos cair em emboscada. O profeta Micaías alertou Josafá sobre a aliança que ele estava fazendo errado. Mesmo assim, ele continuou. Então, vamos aprender a não entrar em batalhas que não nos pertencem. Uma aliança feita sem a direção de Deus gera sofrimento e dor. Josafá entrou nessa e entrou com tudo, mesmo sendo repreendido. Aí um belo dia, ele vai visitar o reino do norte. Visita Acabe e Acabe tem um plano. Qual é o plano de Acabe? Guerrear contra os assírios que havia tomado um território que fazia parte de Israel, que é Ramote-Gileade. Ele disse, tu sabe que esse território pertencia a Israel e eu vou guerrear contra os assírios. Tu vai comigo, Josafá? Josafá disse, irei sim contigo. Pois então tá, nós vamos e vamos vencer. Aí Acabe juntou todos os seus profetas, que eram os 400 profetas, e consultou os seus profetas, porque ele não consultava os profetas de Deus, ele tinha os seus próprios profetas. E aquele que falava contra ele era morto. Todos os profetas disseram, pode ir, rei Acabe, essa guerra já é tua. Josafá, sendo um homem de Deus, um homem bom, ele disse, por acaso aqui não tem um homem de Deus para que nós o consultemos? Aí Acabe disse assim, olha, tem um, só que ele nunca fala nada de bom de mim, só fala coisas ruins. Josafá pediu para que o chamasse. Então, Micaías veio, que era o homem de Deus, e chegou lá e disse assim, pode ir, rei Acabe, você vai vencer esta guerra. Acabe olhou para ele, fale a verdade, somente a verdade, porque você nunca falou coisas boas de mim, não é agora que vai ser falado coisas boas. Aí o profeta disse, olha, eu vi
todo Israel disperso como ovelha que não tem pastor, e tu, ó rei Acabe, será morto nesta guerra. Era hora, irmão, de Josafá cair fora. Todos nós temos oportunidades de cair fora de armadilha, de cilada, mas nós não vigiamos. Às vezes você pode ter feito a aliança errada, mas tem horas que dá para fugir dela. Josafá teve a oportunidade de cair fora, mesmo assim ele não caiu fora. Mesmo o profeta dizendo que eles iam perder a guerra, Josafá insistiu porque ele queria ver as nações juntas novamente, sendo que não era a vontade de Deus. Ele estava insistindo em um erro grave e isso custou quase a sua vida. Acabe sabia que ele iria morrer na guerra. Aí ele disse para Josafá: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou disfarçado de soldado. Eu indo disfarçado de soldado, não serei morto, porque vão procurar um rei com suas vestes reais. E tu vai de vestes reais. Olha só, irmão, ele está colocando o que era para ele, para Josafá. E Josafá, mesmo assim, continuou sendo inocente em tudo isso. E foi, aceitou. Chegando na guerra, o que aconteceu? O rei da Síria colocou 30 homens, os mais valentes, para procurar o rei. Olha, vocês não vão atingir ninguém senão o rei. Quando vocês encontrarem o rei, atirem as suas flechas. Quando esses 30 homens olham de longe um rei em vestes reais, disse: é esse, atire a flecha. Quando eles foram para atirar a flecha, Josafá lembrou do Deus dele. Josafá se arrependeu porque agora ele estava em um beco sem saída e ele clama pelo nome de Deus e pede livramento e diz: não sou eu, Acabe, eu sou Josafá, o rei de Judá. Aí eles olharam e disseram: realmente não é Acabe, é Josafá. Eles ficaram com raiva e disseram: pois irei atirar minha flecha para qualquer lugar. Estava lá, irmãos, aqueles 1000 soldados guerreando, lutando, e aquele soldado da Síria pegou a sua flecha e disse: lançarei a minha flecha para qualquer lugar. E quando ele lançou a sua flecha, sabe quem a flecha atingiu? Acabe. Porque ninguém se esconde dos olhos de Deus. Acabe estava disfarçado de soldado, mas para se cumprir o que o profeta Elias disse, ele morreu naquela guerra. E a Bíblia diz que ele ficou o dia inteiro lá. No final da tarde, levaram ele para o açude para o banhar. E a Bíblia diz que os cães lamberam o sangue de Acabe, porque ninguém se esconde de Deus. Se arrependa, mas não te esconda de Deus. Muitas pessoas que se escondem de Deus porque não querem se arrepender, mas se arrependa e não se esconda de Deus, porque ninguém se esconde dos olhos de Deus, mesmo ele disfarçado, mas ele foi visto. Caim matou seu irmão e tentou se esconder de Deus, mas Deus disse: Caim, onde tu estás? Porque o sangue do teu irmão clama por mim. Adão pecou e tentou se esconder de Deus, e Deus disse: Adão, Adão, onde tu estás? Deus vê tudo, Deus contempla todas as coisas. E todo o Israel foi disperso naquele dia, e a capital do reino do norte foi invadida pelos assírios e levado todas as suas riquezas. E Josafá voltou para casa, aprendendo a não entrar em guerras desnecessárias, porque quase custou a sua vida. Tópico 3, uma batalha épica. O que acontece agora? Josafá está arrependido, com o seu coração quebrantado. Ele entra no templo, adora ao Senhor, pede perdão ao Senhor, que não vai fazer mais aquilo. Deus é tão maravilhoso que atende a oração de Josafá. Mas como ele entrou em guerra alheia, agora outras nações estão se levantando contra ele. E ele fica sabendo que o reino de Amon, de Moabe e do Monte Seir estão vindo para pelejar contra ele e sua nação. O que ele faz? Ele convida os levitas, ele convida os príncipes e sacerdotes para ir por todo o seu território do reino de Judá, pregando a palavra de Deus, convidando todo mundo para vir para Jerusalém, adorar o nome do Senhor e pedir a misericórdia de Deus. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que até as crianças que mamam vieram naquele dia. Eu quero te dizer uma coisa: quando orares,
Não deixe o teu filho dormindo. Levante, ensine, orar desde criança para quando crescer não se desviar dos caminhos do Senhor. Porque quando o povo se arrependia, eles traziam até as crianças que mamavam para orar, jejuar e buscar a presença do Senhor. Agora Josafá coloca a boca no pó e começa a orar: ó Deus de Israel, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, Deus de Jacó. A tua palavra diz que quando nós orássemos no templo e se arrependêssemos dos nossos pecados e nos convertesse, o Senhor olharia para cá e atenderia as nossas orações e as nossas súplicas. Agora eu quero te dizer, ó Pai, que nós estamos aqui diante da tua presença com o nosso rosto no pó, pedindo a tua misericórdia, porque os nossos inimigos têm se levantado contra nós. Tudo isso foi o Senhor que nos deu. O Senhor nos tirou da terra da escravidão do Egito e agora os nossos inimigos tentam tomar de nós aquilo que o Senhor nos deu por herança. Ouve-nos, ó Pai, ouve-nos. E para se cumprir a resposta da oração de Salomão, Deus envia o profeta naquele mesmo momento e profetiza para Josafá e diz: olha, eu ouvi a tua oração e ouvi a súplica de todo este povo. Eu quero te dizer uma coisa, Josafá, esta guerra tu não terás que pelejar, esta guerra é minha e eu irei pelejar contra os inimigos que estão vindo contra esta nação. E tu somente olharás e verás o livramento que eu hei de te dar neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entregamos as nossas causas, as nossas lutas ao Senhor, Ele desce com resposta, Ele desce com solução, Ele desce ao nosso favor. Ele diz: esta guerra não é tua, mas é minha. Sabes por quê? Porque todo o povo estava em Jerusalém orando, entregando para Deus aquela guerra. Entrega o teu problema, entrega a tua causa para Deus, que Ele tem solução. Quando tudo perante o Senhor estiver, tão somente tu há de ver o que Deus irá fazer por você. Mas entregue mesmo e deixe tudo no altar do Senhor. Josafá entregou tudo, deixou tudo no altar do Senhor e o Senhor disse: é minha esta guerra. Josafá reuniu todo o povo e disse para os levitas: vocês vão na frente cantando. A Bíblia diz que eles cantavam no decorrer da viagem para a guerra e subiram ao monte e reuniu todo o povo e começaram a cantar. Todo o exército estava cantando junto com Josafá. Só o Senhor é Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor, e cantava os cânticos dos salmos que nós conhecemos. Louvai ao Senhor porque a sua misericórdia é para sempre. Louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. E aquele louvor sendo entoado com muita melodia, com muito amor, com muita unção, está chegando nas narinas de Deus e o exército de Deus desce. O exército de Deus está descendo enquanto o povo está louvando. E lá vem o exército de Amon, de Moabe, do Monte Seir e se encontram embaixo do monte. A Bíblia diz que Deus enviou um desentendimento entre eles, que eles começaram a guerrear entre eles. Olha só, irmãos, os três exércitos que estão vindo contra o reino de Judá se encontraram e se desentenderam e começaram a lutar entre si. Não era para lutar com o exército de Josafá, mas agora eles estão lutando entre si. Os inimigos entre si estão se acabando, se destruindo. Porque foi Deus que fez aquilo acontecer, porque o povo havia entregado nas mãos de Deus. Entregue tudo ao Senhor e Deus vai fazer com que os inimigos, eles mesmos se destruam. Os teus inimigos que se levantam contra ti para o mal irão se destruir por si só. A Bíblia diz que Deus foi lá através do profeta e disse: olha, Josafá, vem aqui ver uma coisa. Josafá olha para baixo do monte. A Bíblia diz que não sobrou um sobrevivente. Eu vou repetir, irmão, não sobrou uma pessoa para contar a história desses três exércitos. Os três exércitos se destruíram. A Bíblia diz que eles se destruíram, enquanto o exército de Josafá está em cima do monte louvando ao nome do Senhor. Adore ao nome do Senhor,
cante ao nome do Senhor, exalte ao nome do Senhor e você vai ver o livramento que Deus irá te dar. Em nome de Jesus, se alegre na presença do Senhor, entregue as tuas lutas, entregue as tuas guerras e Deus pelejará por ti. E agora o que é que o exército de Josafá faz? Desce em disparada para quê? Para pegar as riquezas do exército que haviam perecido. Não sobrou ninguém. E as riquezas agora pertenciam a quem? Ao exército de Israel. Porque, irmão, quando eles iam para as guerras, eles levavam tudo que tinha de riqueza. E agora o reino de Judá, de Josafá, está voltando para casa vitorioso e com muitas riquezas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não desampara o seu povo. Então Josafá venceu a guerra em obediência, cantando e louvando ao nome do Senhor. Então eu quero te convidar hoje, em meio às crises, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à dor, louve ao nome do Senhor, entregue tudo para Ele irá guerrear as tuas guerras. Então Josafá venceu essa guerra porque ele se colocou na posição certa, porque ele obedeceu à voz do Senhor, porque ele se arrependeu e buscou a presença do Senhor. E vamos aprender, irmãos, em nome de Jesus, a obedecer à voz de Deus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que peleja por nós, que guerreia as nossas guerras. Coloca, Deus, em nosso coração o valor da verdadeira adoração. Ensina-nos a te adorar de acordo com a tua palavra, com a tua vontade. Afasta de nós, Pai, toda armadilha do inimigo, toda emboscada, toda aliança errada, toda investida do inimigo. Desfaz no poder e na autoridade que há no teu nome. Repreende, Deus, todo espírito de contenda, de desunião, de intriga, e que possamos ser um povo cheio da tua presença. Repreende, tira do coração das pessoas o mal, Senhor. Tem pessoas maquinando mal, Senhor. Repreende na autoridade do teu nome. Repreende o espírito de enfermidade, de morte. Repreende tudo, Pai, e nos faz ser um povo santo, zeloso e obediente à tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, no dia de hoje, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, irmãos, no nosso canal, ative as notificações, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Quem sabe tem alguém precisando desta mensagem, compartilhe em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço para os irmãos do Genipapo que nos assiste, para os irmãos de Araguaína, para os irmãos de Sinop, do Peixoto, Moçambique, de Brasília, de Goiânia, de Imperatriz, do Varjão, do Cumaru, que nos assiste todos os domingos de manhã. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente e até a nossa próxima aula.